Bom dia, alunos do quinto ano. Hoje nós vamos ter a nossa aula de ciências. Então você já corre lá, pega o seu livro de ciências e abre na página 32. O objetivo da aula, primeiro, é compreender o que é energia térmica. Então nós vamos discutir rapidamente alguns aspectos sobre isso. Segundo, reconhecer que os materiais eles podem ser condutores de calor. E terceiro é identificar formas de produção de energia térmica e o seu uso. Então, para que fique bem claro, o tema energia térmica refere-se à produção do calor. E essa produção do calor, ela gera uma fonte de energia, que é justamente denominada como energia térmica. Se você observar, já no início da página 32, você vai ver que tem um termômetro. Esse termômetro, é claro, ele é um termômetro mais simples que não pode ser exposto a temperaturas muito altas que ele não vai suportar. É um termômetro que vai servir, por exemplo, para medir a sua temperatura, o ambiente, mas ele cumpre exatamente o objetivo de medir a energia térmica, a quantidade de calor do ambiente. Ele é bem usado principalmente nos hospitais, né, para ver se a pessoa está com febre ou não. Ou seja, nós produzimos energia térmica. E aí o bacana é que a energia que nós produzimos, ela serve para manter o nosso corpo, inclusive em funcionamento, o calor do nosso corpo. E é importante. Se o nosso corpo ele perder muito calor, aí você vai sofrer de hipotermia, com a perda do calor do corpo e pode até chegar a óbito. Então nós temos alguns exemplos aí, ó. Por exemplo, o alimento, ele precisa da energia térmica para ser preparado. Nós temos aí então o gás como um dos primeiros produtores de energia térmica. Nós temos na página 33 a madeira como um segundo elemento produtor de energia térmica. Nós temos a própria placa solar como um receptáculo da energia térmica para transformar ela em energia elétrica. Então aqui já é uma transformação do uso. Nós vamos ter também o uso da energia térmica nas indústrias, né, no derretimento do ferro. Aí você observa que alguns materiais eles precisam de uma quantidade maior de calor para ser trabalhado. Então, por exemplo, a água, o ponto de ebulição dela é os 100 graus Celsius. Então ela começa a ferver aos 100 graus Celsius. Já o alimento, ele é preparado em uma temperatura numa temperatura menor. E ele é cozido e obviamente, é servido para nós nos alimentarmos. Já em contrapartida, o metal ele precisa de uma temperatura muito maior. E aí demanda, obviamente, um preparo estrutural de maquinário maior. Então observe que esse homem aqui, ele está com toda uma vestimenta adequada. Vamos chamar de panelão, né? Eu não sei qual é o nome adequado disso aqui. Vou chamar de panelão. O panelão que ele está usando aqui para o derretimento do ferro já é muito mais espesso, muito mais grosso, muito mais preparado para suportar esse calor. Tendo em mente que se fosse derreter o ferro numa panelinha como essa, onde está sendo feita a comida, o metal ele não suportaria e iria derreter também, porque a temperatura seria muito elevada. Então a energia térmica ela pode ser obtida tanto pela queima do combustível, do gás ou da madeira, como pode ser também obtida através do sol. E aí vocês vão observar que esses elementos que eu citei, eles se enquadram em dois grupos. Um de energias renováveis e o outro de energias não renováveis. Então, exemplo, o gás e a madeira não são energias renováveis. Não são. Eles se acabam. O que não é renovável é porque acaba. No curto prazo ou no longo prazo acaba. Já o sol é energia renovável. A gente até discutiu isso na aula anterior. Alguém perguntou assim: professor, mas pode ser que o sol um dia deixe de existir? Sim, mas a previsão para que isso aconteça são bilhões e bilhões de anos.
Então, na vida humana, nós não vamos ver isso acontecer. Não é um filme. Então, é uma energia renovável. Um outro exemplo de energia aqui são as termoelétricas, que também transformam a energia do calor, onde ocorre as explosões dentro de uma usina para movimentar a sua turbina e transformar em energia elétrica. Aí você vai ter o carvão, o gás natural e o próprio petróleo. O petróleo pode ser transformado nos combustíveis, que inclusive nós usamos nos automóveis. O gás natural é esse gás de cozinha, só que numa escala maior. E o carvão você vai ter também pela queima da madeira ou do carvão mineral, tá bom? Então, a atividade é essa. Vocês devem responder as perguntas do livro e, como na outra aula, qualquer questionamento, qualquer dúvida, devem deixar nos comentários. Releiam o texto. Sempre é importante fazer a leitura novamente. Grifem as partes que vocês ficarem com dúvida e escreva lá no livro mesmo, perguntar ao professor. E aí vocês fazem os questionamentos. Essa parte dos questionamentos são muito importantes. Já visto que o nosso vídeo ele é curtinho. Então, se fosse na sala, a gente ia ter toda uma explicação maior, íamos fazer testes. Como é num vídeo, tem que ser um pouco mais curto. Então, não deixem de fazer as perguntas de vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula na semana que vem. Tchau, tchau!